que a gente vai viver com a vida desgramada, não. Aleluia. Eu passei, irmão, numa vida dessa, quando um dia eu fui para a igreja de manhã, me dando vestígio de fome que eu não tinha o que comer. Mas eu disse, eu tenho sede da tua palavra, eu não posso ficar dentro de casa. E gostaram por causa de uma fome que eu não tenho o que comer. E ali, minha irmã, eu fui. Não fui para a minha igreja, mas fui para outra, porque o Deus que eu estava procurando estava naquela igreja também. E ali eu fui buscar aquele Deus. Quando eu saí daquela igreja, Jesus me bota numa prova. Jesus me bota uma carteira. Um domingo, numa esquina assim, ó. Uma carteira cheia de dinheiro, cheia de cartão. Eu peguei, olhei assim, eu digo assim, Jesus, eu tenho que procurar quem é o dono. Eu não procurei pegar aquele dinheiro e largar a carteira lá não, irmão. Para pagar minhas contas não, que eu não queria o dinheiro dos outros não. A gente tem que viver na honestidade. A gente tem que fazer o que Deus quer. A prova que tu passar, pode ter certeza que é Deus te provando. Tu não entra numa escola, aleluia, para passar de ano sem passar por uma prova não. Tu tem que estudar, tu tem que sacrificar, tu tem que fazer a prova, tem que passar a mesma coisa no caminho do Senhor. E ali que quando eu peguei aquela prova, aquela carteira, minha irmã, mas dava para eu pagar minhas contas, dava para eu ficar aliviada, mas só que era um alívio, irmão, passageiro, que eu ia me aliviar naquele dia, mas depois, eu digo, não, pai, isso aqui não é meu, eu só quero que é meu. Abri a carteira, procurei o telefone, eu não achei. Aí achei o telefone da aluna, do dono da carteira. Eu disse, ô filha, olha, você conhece fulano de tal? Me dê o telefone dele para eu ligar, que eu achei a carteira dele, eu quero entrar, você não posso dar. Eu digo, então você toma o meu, ligue para ele, diga para ele ligar para mim, que eu estou com a carteira dele, com dinheiro, com cartão, com tudo que eu achei, está aqui comigo. Aí ela ligou, daqui a pouco ele chegou. Quando ele chegou, lá em casa, eu peguei a carteira de qual a pessoa pode abrir, conferir tudo aí. Ele nem para minha cara olhou. Eu só sei que era ele porque eu tinha visto a identidade dele e vi a cara dele que era ele mesmo. Aí que quando eu entreguei o documento aí, ou a carteira a ele conferiu, botou a carteira do lado no banco do carona, ligou o carro, fez a volta, nem tchau e nem muito obrigado. Mas a minha consciência estava em paz com Deus. Jesus. O crente tem que ser assim, irmão. Eu passei fome, fiquei com as contas sem pagar, mas Jesus me honrou. Meu irmão, quando chegou dos Estados Unidos, que ele estava viajando, aí minha outra irmã foi contar minha situação a ele. Ele disse, Solange, eu vou aí em sua casa amanhã. Quando ele chegou lá, ele foi e pagou todas as minhas contas. Oh, meu Deus, aleluia. Deus faz comigo, faz com você. Eu não sou melhor do que você, não. Eu não sou melhor do que ninguém. Aleluia. Nós somos diante de Deus, nós somos iguais. Agora só basta aí a gente ter consciência, botar a mão na consciência e ser um crente honesto, um crente fiel, um crente que busca Deus, um crente que faz a vontade de Deus, para que Deus venha honrar, nos honrar cada dia mais. Porque é assim que Deus quer de nós. A gente tem que ser um crente fiel. Eu passei foi fome, irmão. Passei foi fome. Né? Como eu já contei aqui naquele dia, teve um Natal que eu fui passar na minha igreja, saí também, né? Não tinha um desodorante, não tinha um perfume, minha irmã. Eu estava numa vida mesmo, eu acho que pior do que a de Jó. Eu estava pior, mas eu já tinha recebido lá em Camaçari. Minha irmã se prepara, que você vai passar uma prova parecida com a de Jó, não vai ser igual, porque a senhora não tem condições. Que Deus sabe, quando Ele lhe bota numa prova, Ele sabe a capacidade que você tem de aceitar ou não. Aleluia, mas você tem que passar dando glória a Deus. Eu não tinha, irmão, o sabão para tomar um banho, eu não tinha um desodorante, mas eu ia para a igreja, chegava lá, sentava, ficava lá sentadinha, na noite de Natal, todo mundo chegando lá, com as bandejas, aquela mesa compridona, cheia de coisa para a ceia de Natal, aleluia, e eu disse, aqui eu não vou comer nada, porque eu não vou poder levar, então minha filha e meu neto está passando fome lá também, eu vou passar junto com eles, mas aí eu não vou comer. E aí, minha irmã, quando eu vou descendo, que eu chego perto da igreja, tinha um mendigo. Olha só como é que Jesus vai voltar, minha irmã. Tinha um mendigo.
Todo mundo passava, todo mundo no salto alto, todo mundo no luxo, todo mundo naquelas vaidades. Eu estava na humildade, porque eu não tinha condições mesmo. Aí eu, moço, vai para a igreja, moço. Olha, vai para a igreja, que lá vai ter comida hoje. Pelo menos eu lhe pego um pão e lhe dou. Eu pego o pão e lhe dou, irmão, para o senhor não ficar com fome. Vamos. Eu, não, moça, eu estou bem aqui. Eu, vamos para a igreja, que lá é o lugar, vamos para lá. Eu digo, o senhor já comeu hoje? Ele disse, não. Eu digo, olha, peraí, o senhor não vai esperar ele ter meia-noite. Fui em uma casa para ter lá para pedir um pão e um café para dar ele. Porque eu peço para os outros, mas fico com vergonha de pedir para mim. Aí quando eu chego perto, ele, não, moça, não peça não, que um rapaz nesse tempo passou aqui e me deu esse pacote de biscoito. Eu digo, glória a Deus, olha, então ali, ó, eu estou ali sentada naquelas cadeiras. Se o senhor resolver ir, o senhor vai e senta junto de mim, porque na hora eu pego um pãozinho e lhe dou. Ele fez assim, tá certo. Quando terminou, minha irmã, que passar, que vamos orar pelas ofertas e pelo pregador, aí vai o homem, o mendigo, chegando todo encolhidinho, quase que sem aguentar andar com a mochilinha, todo encardido, todo sujinho. Aí vai ele andando, né? É assim que Jesus vai voltar, viu, irmão? Vai voltar assim, quem não estiver preparado, quem estiver com seus corações na vaidade, no luxo, nas granfinagem, procurando cheiros e perfumes e coisas gostosas, vai ficar, viu? Aí que quando aquele homem entrou, vai ele para o meio da igreja. Quando o homem sentou, tinha 4 cadeiras. Quando o homem sentou, as jovens levantaram, tudo no salto alto, levantaram todo e deixou aquelas cadeiras e a igreja assim de gente, mas ninguém sentou junto daquele pobre homem. Aí sentou. Aí que quando o pastor está orando para entregar a palavra, o microfone para o pregador, aí vai o mendigo, levanta, e o pastor está lá orando. E o pregador já pegou no microfone. Aí que quando chega na hora, minha irmã, aí eu digo, meu Deus, o que é que ele vai fazer lá na frente? Será que ele quer água para beber? Aí eu pensei de perguntar a ele, mas ele foi. Quando chegou lá, vai ele subindo para o púlpito. Eu digo, meu Deus, vamos escorraçar o pobrezinho daí, meu Deus. E agora, meu Jesus? Aí pronto, que quando o microfone, quando o pregador começou a pegar a palavra, deu a paz do Senhor, o mendigo fez, me dê aí, que quem vai pregar sou eu. Quando ele disse que quem vai pregar sou eu, todo mundo, até o pastor da igreja, porque foi surpresa, só quem sabia era aquele mendigo e aquele pregador, aleluia, que estava sabendo ali, mas o pastor da igreja não sabia, que quando aquele mendigo pegou o microfone, que ele deu a paz do Senhor, ele botou aqui, ele pegou aquelas vestes aqui, ó, lascou, estava lá um belo de um paletó, importado de Portugal, aleluia. Quando ele lascou, que estava ali cobrindo aquele sapato, estava aquele sapato brilhando mais do que meu espelho, aleluia. O homem estava em um perfume, em um cheiro, um pregador maravilhoso, abençoado, que eu nunca vi assim. Ele vai tocar, ele vai bater na sua porta, ele não vai chegar lá de paletó e gravata e perfumado não, ele vai chegar lá todo ferido, todo sujo, para testar, para te testar teu coração, para que se tu é aquele que recebe só aqueles perfumados engomados, ou se tu é aquele que recebe aqueles feridos, o mal cheiroso ali também, porque o mau cheiro dele pode entrar na tua narina, na nossa nariz naquele momento, aleluia, mas depois vem um perfume suave do Senhor Jesus, aleluia, que Jesus em Cristo continue nos abençoando, que a gente possa estar refletindo, aleluia, louvado seja Deus, fazendo, aleluia, procurando sempre fazer aquilo que agrada ao Senhor, aleluia, para a gente viver em santidade, buscando mesmo, aleluia, louvado seja Deus. Aqui só para finalizar, que está aqui, aqui, ó, aqui Deuteronômio 29, guarda, pois, a palavra deste concerto e cumprirás-as para que prospereis em tudo que fizeres, aleluia. Se a gente procurar cada dia, né, quando a gente for dar um passo errado, não, isso aqui eu não posso fazer, que eu ouvi ontem, que eu não posso fazer isso, não, o telefone tocou, eu vou fofocar, não, olha, falando, de hoje em dia não procure conversa comigo não, porque eu estou recebendo as conversas novas, as palavras novas de conserto na minha vida para 2019, quando chegar no dia 31 de dezembro de 2019, eu quero receber
vitória. E eu não vou fechar as brechas. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Que Jesus possa nos abençoar.